Tudo certo, pessoal? Na videoaula passada nós falamos sobre a geração do sinal alternado. Na videoaula de hoje nós vamos falar dos parâmetros desse sinal. Lembrando que um sinal alternado pode ser um sinal de corrente ou tensão. O sinal que nós temos na tela ele é um sinal alternado porque ele tem variação de polaridade. Ora esse sinal ele é positivo, depois esse sinal é negativo. Isso é o que define o sinal alternado, só para a gente relembrar. Eu vou fazer um apanhado geral do que nós vimos na última aula, mas para quem não assistiu, recomendo que assista, eu vou deixar o link na descrição. Então, falando um pouquinho do princípio de funcionamento do gerador de corrente alternada. Há três condições fundamentais que devem existir antes que uma tensão possa ser produzida por magnetismo. Então, a máquina geradora do sinal alternado ela tem que atender alguns critérios, que são os seguintes. Precisa ter um condutor, no qual a tensão será induzida, por onde irá circular a corrente induzida. Então esse condutor é essa espira, onde vai circular uma corrente quando eu conectar uma carga nesses terminais do gerador. Eu preciso ter um campo magnético na vizinhança desse condutor. Então o campo magnético está sendo representado por esses polos norte e sul. Na prática seria um eletroímã, porque eu conseguiria intensidades de campo maior. E o terceiro critério seria o movimento relativo entre o campo e o condutor. O princípio de funcionamento básico do gerador é em cima do fenômeno de indução magnética, a lei de Faraday. Então, para mim conseguir gerar uma tensão induzida, eu preciso ter variação de fluxo. Então, eu preciso ter um movimento relativo entre campo e condutor, senão eu não consigo produzir uma tensão induzida nos terminais do gerador e, consequentemente, não vai haver uma circulação de corrente. Então, esse movimento está sendo representado por essa manivela, onde vai rotacionar essa espira em cima desse eixo, dessa linha pontilhada. Na prática, essa manivela seria a turbina de uma usina hidrelétrica, por exemplo. Então aqui nós temos um GIF que mostra como que funciona esse gerador. Então nós temos a espira. Essa espira ela gira em torno desse eixo imaginário. Eu tenho linhas de campo entre o polo norte e o polo sul. E essas linhas de campo estão atravessando a espira. Lembrando que fluxo magnético contabiliza a quantidade de linhas de campo que atravessam essa espira. Então a variação desse fluxo magnético, entrar mais linhas de campo ou menos linhas de campo, vai fazer com que apareça uma tensão induzida nos terminais do gerador. Conectando uma carga, aqui seria esse resistor, vai circular uma corrente no circuito. Essa corrente ora é num sentido, ora é no outro. Por quê? As linhas de campo ora entram por um lado da espira, depois a espira dá meia volta e as linhas de campo entram pelo outro lado. Então eu vou ter ora uma tensão sendo positiva sendo gerada, depois uma tensão negativa sendo gerada. Então esse é o princípio de funcionamento básico do gerador de corrente alternada. Aqui nós podemos analisar esses instantes, esses momentos com mais calma. Então aqui nós temos a espira, no primeiro instante ela está nessa posição, a letra A e a letra B estão pelo lado direito. E as linhas de campo elas estão entrando pelo lado esquerdo da espira. Essa espira ela vai rotacionar, certo? Até completar meia volta. Então percebam que a letra B e a letra A vieram para o lado esquerdo. Então as linhas de campo vão começar a entrar agora pelo lado das letras. Então nesses primeiros instantes, nessa primeira meia volta, nós geramos o sinal positivo, o semiciclo positivo do nosso sinal alternado, que vai do 0 graus até 180 graus, que seria meia volta. Nos próximos instantes, o gerador vai estar produzindo o semiciclo negativo. Então agora as linhas de campo elas entram pelo lado esquerdo da espira, pelas letras A e letra B. A espira vai rotacionar. Conforme ela rotaciona, vai haver variação de fluxo. Lembrando que a variação de fluxo é a quantidade de linhas de campo que atravessam a espira, até chegar na posição, no instante 9, que é a posição final, onde a letra A e a letra B voltaram para a posição inicial. Então, esses são os momentos, os instantes de uma geração de um sinal alternado. Percebam que para gerar um sinal alternado, um ciclo completo,
o ciclo está relacionado com uma volta completa do gerador, eu preciso de 360 graus. Nós podemos representar o movimento do gerador, que é um movimento circular, através de projeções num plano cartesiano formando uma senoide. Então nós podemos perceber aqui no nosso círculo trigonométrico, onde ele está graduado de 0 até 360 graus, conforme a espira rotaciona, para cada posição da espira eu vou ter uma tensão induzida sendo gerada. Quando o gerador dá uma volta completa, eu completo então um ciclo gerando um sinal alternado, saindo do zero, passando pelo valor positivo, passando depois pelo valor negativo e retornando ao zero. A rotação da espira, a rotação do gerador, tem relação com a função seno, por ser uma circunferência. Então essa relação ela vai acabar sendo passada para o sinal gerado. Então por isso que o sinal gerado é baseado em cima da função seno. Por isso que ele tem esse formato de uma função senoidal. E por se falar de uma circunferência, nós podemos escrever as informações do eixo x com duas grandezas, ou em graus, certo? Que seria um ângulo, ou em radianos. As duas maneiras estão corretas. Então aqui nós podemos ver a relação que existe entre radianos e graus. Uma volta completa num círculo, numa circunferência, em radianos equivale a 2π. E uma volta completa numa circunferência em graus equivale a 360. Então essa é a relação que existe entre graus e radianos. 2π igual a 360 e π igual a 180. Então com isso a gente consegue determinar o seguinte: a frequência angular elétrica dada em radianos por segundo é a rapidez de variação do sinal, ou seja, é a velocidade com que o sinal realiza um ciclo de variação, o que equivale a realizar em um círculo, uma circunferência, um arco de 2π radianos ou 360 graus. Já a frequência, dada em Hertz, é o número de ciclos realizados dentro de um segundo. Então, com essas informações, nós conseguimos montar uma função que descreve o sinal alternado. O sinal alternado ele varia ao longo do tempo e ele varia de acordo com a função seno. Então, nós temos duas formas de calcular a tensão do sinal alternado. A primeira é utilizando a variável tempo, certo? Como incógnita. E a segunda seria então utilizando a variável ângulo. Então as duas maneiras estão corretas para determinar qual a tensão em um instante qualquer do sinal alternado. Por exemplo, qual seria a tensão do sinal alternado quando o gerador tivesse dado 1/4 de volta, quando a espira tivesse na posição de 90 graus. Olhando pelo gráfico, nós podemos perceber já que a tensão é máxima. Mas se nós jogarmos na função, substituir o ângulo por 90, seno de 90 é igual a 1, 1 vezes o valor de pico dá o próprio valor de pico, que é o nosso valor máximo. Então, dessa forma, a gente consegue calcular a tensão em qualquer ponto do sinal alternado. Uma observação importante é que quando a gente for utilizar a função da tensão senoidal com a variável t, nós precisamos colocar a calculadora em radianos. E quando a gente for calcular a tensão em algum ponto da senoide, utilizando o grau, nós precisamos colocar a calculadora em deg. Se não estiver configurado corretamente a calculadora, os resultados darão errados. Então, um outro parâmetro do sinal alternado é o valor de pico, que seria a amplitude máxima desse sinal, tanto positiva ou negativa. Esse sinal ele é um sinal simétrico, então o que acontece em cima acontece embaixo. O mesmo valor que eu vou ter na parte de cima, eu vou ter na parte de baixo. Então, para calcular esse valor de pico, basta multiplicar o valor eficaz por raiz de 2.
Outro parâmetro importante do sinal alternado é o valor de pico a pico, então que seria a amplitude total entre os dois pontos máximos, entre o positivo e o negativo. Então, como esse sinal ele é simétrico, o valor de pico a pico é duas vezes o valor de pico, duas vezes Vp. O valor eficaz, ou valor RMS, é um outro parâmetro, e RMS significa Root Mean Square, raiz média quadrática. Esse sinal ele é um sinal que ele oscila. Ora ele é zero, depois ele tem um valor máximo positivo, voltou a ser zero, valor máximo negativo, voltou a ser zero e daqui para frente ele começa a se repetir. Então esse sinal ele está oscilando. Então o valor eficaz é uma média quadrática desse sinal. Eu aplico uma média para saber qual é o valor eficaz desse sinal. Mesmo que ele esteja oscilando, ele vai ter um valor eficaz. Então, o que é o valor eficaz, né? Corresponde ao valor de uma tensão alternada que, se fosse aplicada a uma resistência, dissiparia uma potência média em watts de mesmo valor numérico que uma tensão contínua aplicada à mesma resistência. Então, aqui tem a fórmula. O valor eficaz é o valor de pico dividido por raiz de 2. E aqui nós temos um exemplo para entender melhor o que é o valor eficaz, ou RMS. O valor RMS, antes de nós irmos por exemplo, o valor RMS é um valor imaginário, certo? Ele não é um valor em cima do sinal alternado. Ele é um valor que ele vai se encontrar geralmente, né, nessa altitude, nessa amplitude, e ele é um valor imaginário. Ele é uma média, né? Uma média quadrática. Então aqui nós temos um exemplo. Nesse primeiro circuito, eu tenho um resistor alimentado por uma fonte de tensão contínua, onde a potência dissipada por esse resistor vai ser 10 watts. 10 volts, 10 ohms, vai circular uma corrente de 1 ampere, vai dissipar uma potência em cima desse resistor de 10 watts. Para esse resistor dissipar a mesma potência em um circuito de corrente alternada, nós precisamos que esse circuito tenha um valor eficaz de 10 volts. E o valor de pico, consequentemente, vai ser um valor maior do que 10 volts. Então, dessa forma, esse resistor ele vai dissipar a mesma potência média que esse outro resistor ligado no circuito de corrente contínua. Então, dessa forma, a corrente eficaz do circuito vai ser de 1 ampere e daí a potência dissipada em cima desse resistor é o mesmo 10 watts. Então, a tensão, o valor eficaz de um sinal alternado é a tensão que, aplicada a um resistor, vai dissipar a mesma potência média que é um resistor aplicado num circuito de corrente contínua. Outro parâmetro é o valor médio. Esse valor médio é diferente do valor eficaz. O valor eficaz é uma média quadrática, esse é apenas um valor médio. Então, o valor médio do sinal alternado puro, ele é zero. Em sinais alternados com uma parte CC, com uma componente CC junto, esse valor médio já não é zero. Então, para sinais alternados, esses que nós temos na tomada das nossas residências, esse valor médio é zero. Mas se não for um sinal CA puro, o valor médio vai ser diferente de zero. Frequência, então, é o número de ciclos, a quantidade de ciclos dentro de um segundo. Então, o que é um ciclo? Um ciclo está relacionado com uma volta completa do gerador, da espira. Então, isso aqui é um ciclo, aqui é o início e aqui é o final, são 360 graus. Daqui para frente, o nosso sinal ele começaria a se repetir, porque já começaria um novo ciclo. Então, isso é o que determina um ciclo. E frequência é quantos ciclos aconteceram dentro de um segundo. E para finalizar, o período é a razão inversa da frequência. É o tempo que um ciclo levou para acontecer. Então, agora, é quanto tempo que esse sinal aqui demorou para acontecer. Apenas um ciclo. Então, isso é período, é o inverso da frequência. Então, pessoal, esses são os parâmetros de um sinal alternado.
valor de pico, valor eficaz, vimos a função que descreve o sinal alternado, então a gente consegue calcular a tensão em qualquer ponto, né, através do valor instantâneo, período, frequência, valor médio que é igual a zero para sinais CA puro. Então esses são os parâmetros de um sinal alternado. O que nós vamos fazer agora são alguns exemplos, né, exercícios, para a gente conseguir calcular os parâmetros para qualquer sinal alternado em qualquer situação. Valeu então, pessoal. Até a próxima.